A independência do Brasil, proclamada em 7 de setembro de 1822, representa um dos momentos mais marcantes da história nacional. Mais do que o gesto simbólico de Dom Pedro às margens do rio Ipiranga, esse processo foi resultado de transformações internas, pressões externas e lutas que se desenrolaram ao longo de décadas. A independência não surgiu de um dia para o outro. Foi fruto de contradições sociais, econômicas e políticas que amadureceram desde o período colonial até o início do século XIX. Ao longo deste vídeo, analisaremos as causas, os desdobramentos e as consequências da independência brasileira, abordando os papéis das elites, do povo, da família real e das forças internacionais nesse processo, além de refletir sobre o legado deixado para o futuro da nação. O Brasil colonial e as raízes da emancipação. Durante mais de 3 séculos, o Brasil esteve sob domínio de Portugal. Sua economia baseava-se na exploração de recursos naturais e, posteriormente, na produção agrícola em larga escala, como açúcar, ouro e café. Essa estrutura colonial beneficiava diretamente a metrópole, que lucrava com impostos e monopólios. Apesar disso, o Brasil nunca foi um espaço homogêneo. Diversas revoltas surgiram ao longo do período colonial, expressando descontentamentos contra os abusos da coroa. Movimentos como a Inconfidência Mineira, 1789, e a Conjuração Baiana, 1798, revelavam desejos de maior autonomia e, em alguns casos, independência. Embora reprimidas, essas rebeliões deixaram sementes de contestação. A transferência da corte portuguesa. Um dos marcos decisivos para a independência foi a transferência da corte portuguesa para o Brasil em 1808. Fugindo das tropas de Napoleão Bonaparte, a família real portuguesa instalou-se no Rio de Janeiro, transformando a colônia em centro político do Império Luso. Essa mudança alterou profundamente a realidade brasileira. Portos foram abertos ao comércio internacional, o Brasil recebeu missões culturais e científicas e instituições como a Imprensa Régia e o Banco do Brasil foram criadas. Com isso, a colônia ganhou autonomia administrativa e passou a experimentar um gosto pela centralidade política. Em 1815, o Brasil foi elevado à categoria de Reino Unido, a Portugal e Algarves, consolidando seu novo status. Porém, com a derrota de Napoleão, as elites portuguesas exigiram a volta da corte a Lisboa, iniciando tensões entre interesses da metrópole e da colônia. O retorno de Dom João VI e a ascensão de Dom Pedro. Em 1821, pressionado pela Revolução Liberal do Porto, Dom João VI retornou a Portugal. Deixou no Brasil seu filho, Dom Pedro, como príncipe regente. As cortes de Lisboa exigiam que o Brasil voltasse à condição de colônia, centralizando as decisões em Portugal e subordinando as províncias diretamente a Lisboa. Essa tentativa de recolonização despertou indignação nas elites brasileiras, especialmente nas que já haviam se beneficiado da autonomia econômica. Nesse contexto, Dom Pedro tornou-se figura central. Embora jovem, soube ouvir as elites locais e percebeu que, para manter-se no poder, deveria romper com Lisboa. O grito da independência. A tensão aumentava a cada dia. Em janeiro de 1822, pressionado pelas elites brasileiras, Dom Pedro anunciou o famoso Dia do Fico, declarando que permaneceria no Brasil. Se é para o bem de todos e felicidade geral da nação, estou pronto. Digam ao povo que fico. Nos meses seguintes, José Bonifácio de Andrada e Silva, conhecido como o Patriarca da Independência, articulou politicamente o processo, organizando apoios e defendendo a ruptura. A princesa Leopoldina também teve papel importante, apoiando a causa e tomando decisões em momentos de crise. Finalmente, em 7 de setembro de 1822, às margens do riacho Ipiranga, em São Paulo, Dom Pedro proclamou a independência, bradando: independência ou morte.
O gesto, ainda que simbólico, consolidou um movimento que já estava em curso. A construção do Império. Após o grito, foi necessário consolidar a independência. Em 1º de dezembro de 1822, Dom Pedro foi coroado imperador do Brasil. No entanto, o processo não foi pacífico. Em várias províncias, especialmente no norte e nordeste, houve resistência à separação de Portugal. Conflitos armados, como as lutas na Bahia, no Piauí e no Maranhão, só terminaram em 1823. Portugal, por sua vez, resistiu em reconhecer a independência. Apenas em 1825, com a mediação da Inglaterra, a metrópole aceitou oficialmente o rompimento, em troca de compensações financeiras. A independência e o povo. É importante ressaltar que a independência não foi um movimento popular. Diferente de outros processos na América Latina, liderados por figuras como Bolívar e San Martín, o Brasil tornou-se independente sob a liderança de um príncipe europeu. As elites agrárias buscavam manter seus privilégios e evitar revoluções sociais. A escravidão, que sustentava a economia, permaneceu intocada. Para a maioria da população, indígenas, negros escravizados e pobres livres, a independência pouco alterou as condições de vida. As consequências imediatas. A independência garantiu a unidade territorial do Brasil, algo raro em comparação com os países vizinhos, que se fragmentaram em diversas nações. Também consolidou o modelo monárquico, único na América Latina. No entanto, trouxe novos desafios. O governo de Dom Pedro I enfrentou disputas políticas, revoltas regionais e crises econômicas. Em 1831, pressionado pela impopularidade, ele abdicou em favor de seu filho, abrindo caminho para o conturbado período regencial. O papel da Inglaterra. A Inglaterra desempenhou papel central na independência. Como potência econômica e naval da época, tinha interesse em garantir a abertura dos mercados brasileiros. Por isso, apoiou a separação, mediou o reconhecimento por Portugal e se beneficiou com acordos comerciais vantajosos. Esse aspecto evidencia que a independência, embora garantisse autonomia política, manteve o Brasil em posição de dependência econômica frente às grandes potências. O legado da independência. A independência de 1822 foi um marco na construção da identidade nacional. Criou símbolos, como o Grito do Ipiranga, e figuras históricas, como Dom Pedro I, José Bonifácio e Leopoldina. Ao mesmo tempo, evidenciou as contradições de uma nação que proclamava a liberdade sem romper com a escravidão e a desigualdade. O processo abriu caminho para o desenvolvimento do Estado brasileiro, mas manteve estruturas sociais excludentes. Foi um passo essencial, mas incompleto, na construção da cidadania. A independência do Brasil foi, ao mesmo tempo, fruto de pressões internas e externas, de interesses econômicos e de aspirações políticas. Conduzida pelas elites e pela figura de Dom Pedro, garantiu a unidade territorial e a autonomia política, mas não transformou radicalmente a vida da maioria da população. Ainda assim, 1822 permanece como um momento fundacional, um divisor de águas na história nacional. A independência inaugurou a trajetória de um país que, apesar de suas contradições, buscava afirmar-se como nação soberana. O grito às margens do Ipiranga ecoa até hoje, não apenas como um episódio histórico, mas como símbolo de um ideal: a busca pela liberdade, justiça e identidade. Um ideal que, de muitas formas, continua sendo construído ao longo da história brasileira. Se gostou do vídeo, curta, comente, compartilhe e se inscreva no canal.